Estamos começando agora mais um episódio da série de programas especiais gravados no Hotel Fazano, aqui em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes. Recepção maravilhosa durante o período da manhã, um café da manhã fantástico, pessoas muito bacanas, pessoas da área médica, da área de prevenção de saúde, da promoção de saúde. E a gente teve a oportunidade, nesses programas aqui, durante essa temporada no Hotel Fazano, de falar sobre assuntos diversos, de muita variedade, com muita informação útil sobre saúde e qualidade de vida. E a gente encerra essa temporada aqui no Hotel Fazano falando sobre o futuro, fazendo projeções sobre a saúde dos próximos dias, dos próximos meses, anos, falando literalmente sobre o futuro. Temos dois convidados muito especiais de áreas que são importantes para a nossa sociedade mineira, belo-horizontina e também brasileira. Nós temos o José Henrique Salvador, que é diretor de operações da Rede Mater Dei de Saúde, está aqui do meu lado, e também o José Vicente Alvarenga, que é diretor de TI e digital do Hermes Pardini. Ou seja, estamos aqui com uma oportunidade muito especial de analisar o que essas duas instituições estão prevendo para não só o ano de 2023, mas com todas essas informações que a gente tem agora para a gente avançar muito mais adiante. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Alegria tê-los aqui comigo, muito bacana. Para mim, que é uma alegria estar aqui representando a Rede Mater Dei de Saúde, né? Agradecendo aí o convite do Gustavo, do Dr. Paulo, né, que nos chamaram para esse bate-papo tão legal hoje, e sempre um privilégio poder discutir saúde e, principalmente, perspectivas para a área da saúde nos próximos anos, coisa que nos move, que é a nossa missão enquanto instituição e também enquanto profissionais, né, Fernando? Exatamente, prevenção, a saúde preditiva, né? A saúde que conversa com a nossa longevidade, né? Isso tem muito a ver com o trabalho de vocês dois. Então, o João, bem-vindo também. Uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando de um assunto que eu gosto muito, que é a união entre tecnologia e medicina. Você trouxe uma apresentação para a gente começar a nossa conversa aqui. Fique à vontade. Está bem para você aí? Você está bem posicionado? Está bem. Então, fique à vontade. Aqui, Fernando, seria mais uma introdução com um pano de fundo do que eu acredito, do que a gente vem conversando muito sobre o uso de dados na medicina, sabe? A importância do uso de dados. E aí, quando surgiu o tema, né, tecnologia versus customização, tem tudo a ver a gente falar de dados, de modelos preditivos, de modelos analíticos, direcionados à área de saúde. E então aqui é um pano de fundo, talvez, para a gente ir conversando ao longo da entrevista. Podem passar aí, por favor, o primeiro slide. Que eu acho interessante aqui a gente mencionar nesse início como introdução? De todo esse hype que a gente vem vendo, né, no mercado mundial, sempre falando de transformação digital, sempre falando de cliente no centro, tem que sempre ter o bom senso de filtrar o joio do trigo. E eu acho que, de toda essa transformação digital, o pilar mais importante, e que não é tão dito, é em relação a dados, em relação à ciência de dados. Isso veio para ficar, isso tem retorno, isso quantitativo, qualitativo para o nosso paciente, e não tenho dúvida de que dois assuntos são essenciais a serem falados em relação à tecnologia e customização. Customização do quê? Customização do tratamento. Então, a gente começa a falar de medicina personalizada, que é o tratamento certo, para a pessoa certa, na hora certa. Então, a indústria de healthcare é um pouco retardatária, né, em relação à tecnologia, em relação a outras indústrias. E há quanto tempo que a gente já vem ouvindo falar de marketing one-to-one, né? Todo mundo sabe. E por que não a medicina personalizada, a medicina one-to-one? E os dados vão nos permitir isso. E a partir de quê? A partir de modelos preditivos.
E para a gente conseguir esses modelos preditivos, que na realidade, resumidamente, é o quê? São dados que, depois de minerados, fazem algum sentido para alguma tomada de decisão clínica. Essa é a grande questão. E a gente não pode falar de medicina personalizada sem citar o termo técnico chamado interoperabilidade, que é o quê? São os dados do paciente centralizados em uma única plataforma. Ou seja, o dado é do paciente, o prontuário eletrônico é do paciente e está centralizado em uma única base de dados e não dispersa entre todos os players de saúde existentes no Brasil, porque a gente deixa rastros. Eu deixo o rastro no Pardini, eu deixo o rastro no Mater Dei, eu deixo o rastro... Mas e a unificação disso tudo? Quem vai fazer esse trabalho? Quando a gente conseguir essa interoperabilidade entre todos os players da saúde e o paciente ser visto, né, com toda a ficha vida dele, com todo o histórico dele de uma maneira única, é o primeiro passo para a gente começar a falar de medicina personalizada. Tem uma luta até do Sistema Único de Saúde para que isso também aconteça, né? Imagina o nosso Sistema Único de Saúde com um banco de dados também dessa forma. Não tenha dúvida. Então, a partir disso, né, a partir dessa unificação, dessa visão única do paciente, e com outros dados, aí vem a tecnologia para nos ajudar. Né? O que seria um mundo ideal? O mundo ideal seria a gente, como paciente, ir numa clínica, ir num hospital, e o médico importar, né, o sistema, com a ajuda de um sistema, né, o médico nunca vai ser substituído, mas os sistemas de informação ajudam para uma tomada de decisão mais eficiente. Né? E o mundo ideal é ter os dados de todos os dados dos pacientes, dados pregressos, dados atuais, hereditários, juntando com dados de saúde populacional, porque aí a gente pega lições aprendidas de pacientes que já tiveram aquela doença que você está consultando. Então, você pega o seu dado histórico global, mais saúde populacional, com cases semelhantes aos seus no mundo, e esse é o mundo ideal. Né? A gente está lutando pela interoperabilidade no Brasil, mas já que a gente está falando de 2030, né, é o título da palestra, a gente tem que pensar que a gente pode ter, sim, lições aprendidas de pacientes que tiveram aquela mesma doença no mundo inteiro. Cruza com os seus dados, mais dados de bibliografia, dados de livro, dados de artigos, dados de estudos, de mestrado, enfim. Imagina, a partir desse momento, qual o diagnóstico você pode dar para o seu paciente. Muito mais assertivo. Né? Você tem o dado pessoal, você tem lições aprendidas de outros pacientes, você tem referência bibliográfica. A partir daí, o sistema, a tecnologia, ajuda o médico na melhor tomada de decisão, seja preventivo, seja preventivamente, seja já pós. Né? O paciente já está com a doença, vamos aqui tentar melhorar a qualidade de vida, vamos tentar melhorar aqui, vamos tentar a cura. Então, eu acredito que o primeiro passo foi dado, não sei se todos estão muito por dentro dessa lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode não citar isso, né? Que é uma lei que previne e favorece o quê? O cliente, o paciente. O dado é seu. E tem uma cláusula, que aí pode ser o primeiro passo dado pelo governo, que eu acredito que tenha que ser uma ação governamental, essa interoperabilidade de dados, que é uma cláusula dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala que o paciente pode ligar e pedir, ou entrar no site do Pardini e pedir para migrar todos os dados dele para a rede Mater Dei. Ele pode entrar no aplicativo do Mater Dei e pedir para o Mater Dei que todos os dados dele sejam migrados para o Pardini, e vice-versa. E aí pode ser o primeiro passo, e é igual a linha de celular, a portabilidade. Não sei se todos sabem, mas é um direito nosso já vigente. Então, pode ser o primeiro passo, Fernando, para essa interoperabilidade que eu disse. Agora, essa Lei Geral de Dados também, em que momento ela vai preservar o paciente para, por exemplo, a cobrança do plano de saúde? Hoje, os seguros de vida também são feitos de uma forma muito ou completamente online. Um corretor de seguros já calcula o preço de um valor de seguro de vida, baseando nas informações que você dá, ele consegue ter o seu IMC. Claro que não é uma coisa tão assertiva, mas a variação de preços também pode atingir o paciente, o cliente na outra ponta do processo, você não acha?
Sim, aí o céu é o limite, né? Com esses dados sendo trabalhados. Mas é importante que são dados que devem trafegar de forma anônima, criptografadas, caso não tenha autorização do paciente. O paciente tem que dar essa autorização. Caso ele não dê, a gente pode trabalhar esse dado de forma anônima, olhando para a saúde populacional, para o custo Brasil, que é outro ponto que a gente pode abordar. Esses dados podem ajudar muito Como na você relação disse, do o céu custo é o saúde. limite, né? O céu é o limite. E aí pode chegar na seguradora. E a seguradora, você liberando esse dado, pode chegar também à seguradora. Sim, interessante. Bom, chegamos aí. Aqui aí eu falo também da questão dos wearables, né? A gente, como provedor de saúde, temos que estar atentos em relação às empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia estão enxergando oportunidades. Então, a gente já começa a ver uma Amazon trabalhando fortemente na área de healthcare, uma Apple com wearable, né? A gente tem hoje com o Apple Watch Ultra, a gente já tem lá sono, atividades esportivas, oxigênio no sangue, eletrocardiograma, a gente já consegue fazer isso. Então, temos que ficar atentos em relação a cumprir todos esses assuntos, porque onde existe espaço, alguém vai ocupar. Então, as empresas de tecnologia estão de olho também no mercado de saúde. Era um ponto de atenção que a gente pode discutir mais, Fernando. E mais para o final, eu gostaria de citar, se der tempo, 3 iniciativas do Grupo Pardini em relação à medicina personalizada e como que a gente está usando o dado em prol da saúde do paciente. Por favor, podemos falar. Vamos direto? Podemos falar, sim. Eu vou citar 3 exemplos aqui, Tum. É um modelo analítico, o Zé Henrique vai citar isso também, o Mater Dei já viu a importância disso, adquiriu uma empresa de dados, né? A gente não está falando de daqui a 10 anos, estamos falando de hoje. E, enfim, é realmente o que a gente acredita. Aqui é um sistema analítico de hipóteses para a realização de exames. Então, aqui a gente tenta se aproximar do nosso paciente, sugerindo exames. Então, são N perguntas, eu não vou fazer todas aí, mas vocês estão lendo, o telespectador também, para ajudar a alertar. Olha, é um momento de se fazer um exame. Olha, deu um exame, o resultado deu XYZ, existe um achado nesse seu resultado, você deveria fazer um outro exame, que são as famosas árvores de decisão que o modelo analítico te dá. Então, aqui é uma iniciativa que a gente quer ajudar o nosso paciente com alertas em relação à saúde dele. Uma outra iniciativa é a medicina personalizada, que é o seguinte, a gente está dando o primeiro passo para um médico, né, um cliente com algum possibilidade de qualquer tipo de câncer, pode passar para o próximo. Que acontece? O médico pede um exame A. Ao invés da gente entregar somente o resultado e o laudo do exame A, a gente pega o histórico todo de exames que esse paciente tem com o grupo Pardini, quando tiver interoperabilidade com toda a cadeia, e coloca junto no mesmo laudo, porque faz sentido para aquele médico, para uma tomada de decisão melhor. Ele não precisa pedir outro exame A, B, C, D e E. Tem um histórico. Então, ele pediu o exame A, mas vem o laudo do exame A, do B, do C, do D, um exame de imagem, tudo junto. Para quê? Para antecipar uma tomada de decisão. Então, isso é um ponto que a gente já vem trabalhando para ajudar o corpo clínico na tomada de decisão. Exames históricos feitos pelo paciente que fazem sentido para aquele diagnóstico inicial que o médico está pensando. E, para finalizar, são várias iniciativas, mas eu só trouxe 3. Tem mais uma que é a Persona Esporte. A gente tem alguns, são exames genéticos. A gente tem Persona Nutri, Persona Esporte, Persona Onco, são exames genéticos que são realizados. E aqui eu sou fã de carteirinha desse exame, porque eu faço muito esporte todos os dias. E depois que eu fiz esse exame, eu fui surpreendido, foi muito legal. Por quê? Porque me mostrou ali, eu tinha uma tendência sempre histórica de ter lesões musculares, eu não sabia o motivo. E aí foi comprovado, porque geneticamente eu tinha essa tendência de ter problemas musculares, eu não sabia. E o mais legal é que me deu recomendações de como evitar. E aí você faz um link com o quê? Com nutrição, por exemplo. E aí me mostrou também questões de qual esporte eu tenho maior facilidade, quais eu tenho maior dificuldade, explosão, resistência, enfim, massa corporal. Isso me ajudou muito no desenvolvimento e, desde que eu fiz,
eu não me machuquei mais e estou conseguindo um rendimento melhor. Então, é só um exemplo, tá, gente, de potencial, de como que o exame genético, acoplado com outros exames tradicionais, podem fazer a personalização do tratamento. Então, por isso, o link direto com medicina personalizada. A medicina personalizada também, né, falando de 2032, 10 anos passam de forma muito rápida, né, e a gente tem que considerar a longevidade. Já temos mais avós do que netos no Brasil, teremos uma perspectiva de entender que hoje já existem adultos com muita atividade, com total autonomia, com 119 anos. Isso não é ficção científica. Parece que em 2017 já nasceu a pessoa que vai viver 120 anos. Em 2018 já nasceu também quem vai viver talvez 150, e não é ficção científica. Como é que uma área de exames e uma área hospitalar tão desenvolvida, tão voltada para o futuro, enxerga essa massa populacional que vem vindo aí? Vou começar aqui, tá, João? Primeiro, acho que foi muito bom o João ter feito a apresentação no início, porque acho que são muito confluentes as visões, né, deles e as nossas também, enquanto Rede Mater Dei, em relação ao que se apresenta para o futuro, né? A gente, antes de entrar na pergunta especificamente, né, a gente enxerga 4 grandes tendências para o futuro, né? Primeiro, esse conceito de saúde, de doença versus saúde plena, né? Nós sempre fomos instituição, ao longo da nossa história, por sermos hospitais, que recebemos pessoas que vinham para se curarem de alguma enfermidade. E, cada vez mais, a gente vê a nossa necessidade de estarmos mais próximos das pessoas para fazer com que elas fiquem mais saudáveis, inclusive vivam mais. Então, isso é uma tendência importantíssima para esses próximos anos. Segunda tendência, também importantíssima, é a diferença de visão entre experiência e serviços, né? Nós temos que focar cada vez mais em entender que as pessoas elas querem ter experiências, elas querem experienciar o cuidado que é dado a elas, e isso significa uma mudança grande de paradigma, que é serem copartícipes do serviço que está sendo apresentado, elas fazerem aquele serviço de saúde em conjunto com o prestador ou a instituição que está ali junto para poder ajudá-las nesse sentido. O terceiro grande ponto, que eu acho que é esse que o João tocou com muita felicidade, é a questão da integração. E aí, quando a gente fala de integração, a gente fala de integração, seja entre instituições, e aí a gente tem as integrações de informações, seja com os wearables, seja integrações tecnológicas que a gente pode ter. Aqui mais cedo, né, aqui nesse café da manhã, a gente está tendo a oportunidade de ter também uma presença ilustre aqui do Dr. Paulo Miranda, que é um médico endocrinologista que conhece profundamente da sua área e sabe a diferença que está sendo para a sua área também, né, doutor Paulo? Os wearables hoje para tratar dos pacientes com diabetes. São informações dadas a tempo real para o paciente em relação a como é que o seu organismo está se comportando, e ele, de forma empoderada, podendo tomar decisões e compartilhar essas decisões com as equipes que os assessoram, para ele poder melhorar a sua performance, melhorar seu dia, e, no final dos tempos, melhorar o seu desfecho, sendo empoderado em relação ao seu tratamento. Só um parênteses com relação ao doutor Paulo, ele é figurinha carimbada lá no nosso Saúde e Bem-Estar, dando a honra da presença aqui, e é o futuro presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. A gente tem hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, mineiro, e temos agora, a partir de janeiro, o nosso futuro presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Depois a gente tem que fazer um programa só com o doutor Paulo, contando quais são os desafios dele. Vale a pena. É, muito bacana. Vale a pena, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, ele sabe bem do que a gente está falando. Isso vai ser ampliado para diversas outras especialidades e outras diversas possibilidades na área da saúde, né, que são esses wearables, conversando cada dia mais com o paciente, com as equipes, e melhorando essa perspectiva de vida. Olha só, ontem eu estava em São Paulo entrevistando um médico especialista na medicina do sono, e ele estava falando da dificuldade da polissonografia, o exame que vai indicar a presença, né, da apneia, indicar a qualidade do sono. E ele estava avançando numa perspectiva de que esses relógios, eu estou usando, parece que o doutor está usando um também, o seu marca ali alguma coisa próxima de uma qualidade do sono, que pode ser, claro,
um exame no Hermes Pardini jamais vai ser... A gente nunca vai chegar nessa qualidade. Mas nós estamos falando de exames que ajudam o paciente a se desafiar. 10 mil passos por dia, 15 mil passos por dia, tantas horas de sono de qualidade. Então, esse futuro cada vez conversa mais com esses objetos que a gente usa que nos auxiliam na promoção da saúde, né? Perfeito, é isso mesmo, né? Então, essa tendência que a gente tem, do indivíduo tem, de participar efetivamente do seu cuidado. Isso é uma grande diferença do que a gente via há anos atrás, e eu acho que cada vez mais vai ser uma frequência para frente. Mas, anteriormente, você estava falando, né, Fernando, sobre essa questão da LGPD, sobre o plano de saúde ter ou não acesso ao tipo de informação. Eu acho que isso, inclusive, vai mudar para o futuro. O paciente vai querer que o plano tenha acesso. Aquele paciente que se cuida, aquele paciente que se olha, aquele paciente que sabe que, através dos seus hábitos de vida, ele tem uma vida mais saudável, ele vai mudar, ele vai querer que o plano de saúde veja como ele está se tratando e vai querer, inclusive, financeiramente, ser beneficiado por cuidar melhor da sua saúde. Então, acho que essa é a grande mudança para os próximos anos. Sim, não, ok. Eu não estou falando do outro. Mas, né? o outro também, até por meios financeiros, ele vai perceber também que ele pode ter uma diferença de postura para ele poder também ter uma vida mais saudável e viver mais tempo, né? Muito legal, né, o que o Zé Henrique falou. Exatamente esse ponto de empoderamento do paciente. E eu não tenho dúvida de que, com todos esses dados a favor dele, ele vai poder usar isso da melhor maneira possível. Então, a gente tem que falar necessariamente da próxima onda, que, ao meu ver, se chama Open Health. Não tivemos Open Bank, Open Health. Eu acho que isso é uma das soluções para a melhoria da qualidade de vida da população, para a redução do custo do Brasil em saúde, enfim, para o céu é o limite, novamente. Quando a gente tiver esse empoderamento, o céu se abre para N oportunidades. E quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente falar dessa pandemia de diabesidade que assola, não o Brasil, o mundo. E quando a gente fala de números e a gente fala de prevenção de saúde, a gente fala de um número absurdo de pessoas com diabetes que não sabem. E eu sempre me questiono assim, puxa, se a gente sabe que tem esse número de pessoas que não sabem, por que elas próprias não sabem? Porque, às vezes, o exame é feito de forma equivocada, o exame que vai medir ali o sangue, o açúcar, é feito em jejum e talvez precisasse de um outro exame para definir esse diagnóstico, né? Esse também é um tipo de desafio para vocês, enquanto laboratório e hospital. Sem dúvida. No nosso caso, a gente acredita também numa outra frente, que é a frente da coordenação do cuidado, né? E isso a gente não só acredita, como a gente tem feito, né? Hoje nós temos 5.300 vidas, né, que são administradas pelo nosso plano de saúde aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e todas essas vidas são atendidas através de um produto coordenado de atenção primária, de visitas a médico de família, e ali é identificado no paciente qual é o tipo de tendência que ele pode ter a comorbidades ou qual comorbidade já está instalada, e, num serviço coordenado, esse paciente consegue transitar pelos serviços de saúde, recebendo o melhor cuidado possível. Então, é uma chance que ele tem, junto à equipe de saúde, de interferir no seu desfecho, né? E, voltando àquele paciente de 120 anos, né, que você falou anteriormente, né, isso vai ser uma tendência. A gente tem que apoiar esse paciente, a gente tem que dar para ele cada vez mais a possibilidade dele envelhecer com saúde, né? Isso a gente tem visto outras também empresas atuando, tanto na parte da prevenção, quanto também no auxílio, né, com tecnologia, para fazer com que essas pessoas vivam cada vez mais com mais saúde. A gente já fez um programa especial, até falando sobre a área da geriatria do Hospital Mater Dei. Tem uma ala muito especial ali, trabalhada com muito carinho para esse atendimento, né? É isso mesmo. A gente tem geriatria no Mater Dei já há alguns anos. A gente tem um projeto do idoso mais recente, né? E a gente trata do idoso dentro da segmentação dele. Então, o idoso mais frágil, o idoso que tem uma condição maior de vida, né? Sabendo que, ao interferir na vida dessa pessoa, a gente também interfere para a sustentabilidade do sistema, porque isso é um outro ponto importante com essa mudança etária que a gente está tendo
nessa nossa população. A gente sabe que pessoas mais idosas elas têm uma tendência a desenvolverem mais doenças crônicas, a câncer, né, como já foi falado aqui em outros programas, e a gente precisa também de fazer esses produtos coordenados e estar no dia a dia, fazer com que essas pessoas não virem hiperutilizadores e que, assim, consigam também trazer uma sustentabilidade maior para o sistema, para que todos possam utilizar do sistema de saúde suplementar de forma eficiente. É exatamente essa palavra hiperutilizadores, né? Que é tudo que o plano de saúde não quer, né? E eu acredito que, para a prevenção de tudo isso, você usou essa frase, João, muito feliz, de que o céu é o limite, considerando uma população de 120 anos e ativa, é preciso ter também uma adaptação à oferta de exames para que essa população tenha informação de qualidade, informação útil sobre qualidade de vida, questão da saúde dos ossos, a qualidade dos músculos. Os exames também vão ter que se adaptar? Não tem dúvida. A gente começa a entrar na questão de protocolos médicos, né? Que os dados podem te ajudar a rever os tradicionais protocolos médicos. A gente tem achados, né? A gente tem no nosso NTO, Núcleo Técnico Operacional, e na nossa fábrica Vespasiano, 16 milhões de exames por mês, não sei se todos sabem disso, é uma das maiores fábricas do mundo de exame, do mundo. E a gente começa a enxergar esses tipos de achado, que é exatamente a sua pergunta. Para um tipo determinado de doença, será que eu preciso fazer 3 exames, 4 exames? Ou será que eu posso fazer só um, e esse um que eu faça responda por 90% dos casos? A gente tem esses tipos de achados. Então, a partir desses dados que a gente visualiza na unidade produtiva, a gente pode propor para o paciente, propor para o corpo clínico, para o custo saúde, novamente, uma melhoria, porque não necessariamente precisam ser feitos tantos exames, pode ser feito menos exames, e exames mais assertivos, exames que dão protocolos comprovados cientificamente. Então, a partir, novamente, desse estudo, desses modelos preditivos, a gente consegue fazer o exame certo. Muito se fala, quando a gente fala de sistema único de saúde, né, do sistema público, fala-se muito do cobertor curto, do uso da verba pública para tratamento de doenças que poderiam ser evitadas se a gente falasse de prevenção de saúde. Queria que vocês fizessem uma análise desse panorama nacionalizado e também falando da saúde pública, do que pode ser feito no futuro com relação à prevenção da saúde. A gente está falando da saúde preditiva, né? Quais são os exemplos que o Sistema Único de Saúde dá que podem ser usados de forma prática no sistema privado? Eu acho que o sistema público ele tem algo que é inato, né, do sistema público e que pode ser utilizado, que é um desafio que a gente tem principalmente com a expansão, que é a capilaridade, né? Não existe, são poucos os sistemas no mundo que têm um nível de capilaridade como o nosso sistema público, o nosso SUS tem, que é conseguir estar próximo das pessoas nos rincões do país, né? E o sistema público faz muito bem. Tem alguns projetos que já foram desenvolvidos ao longo dos anos, né, de atenção primária, de saúde da família, né, que também fazem uma diferença muito grande. E a gente tem que aprender também com o que dá certo, né? Fazer saúde primária não é apenas ir lá e fazer uma consulta médica, né? Fazer saúde primária é investimento em infraestrutura, é investimento em saneamento básico, né? Quantos milhões de pessoas no país não têm acesso a saneamento básico e qual a interferência que isso tem na saúde das pessoas ao longo do tempo. Então, isso são algumas das lições que a gente aprende. Que a gente sabe também que, tanto no sistema público quanto no sistema privado, tem muito desperdício, né? Tem dados alarmantes que falam que cerca de 30% do que se é gasto na saúde é desperdício. Então, também a gente tem uma oportunidade de levar do sistema privado para o sistema público a possibilidade de gerir melhor os recursos, de ter mais gestão para poder diminuir esse desperdício e fazer com que mais pessoas possam utilizar do recurso, né, que é limitado e que está disponível para todos, né? Algo que eu acho também que a tecnologia pode ajudar muito, né, João, é a questão de capilarizar o atendimento através de tecnologias como, por exemplo, o teleserviço, a telemedicina, a teleconsulta, a teleorientação. Isso faz também com que pessoas, né, hoje, com todas as pessoas com acesso à internet, né, assim
que a gente vai conseguindo caminhar nesse sentido, que elas também possam estar cada vez mais próximas aí de equipes para poder ajudá-las no cuidado da sua saúde. Quando a gente fala sobre a prevenção de saúde, a gente fala também sobre, eu queria falar sobre o exemplo do grupo Hermes Pardini com relação aos diagnósticos, aos testes, o aprendizado e o exemplo do grupo Pardini durante a pandemia foi algo digno de notícia nacional, né, João? Eu queria que você falasse sobre isso e sobre a perspectiva do que vem pela frente. Hoje a gente está gravando em novembro, a notícia, até já falei num programa anterior, amanhã, né, volta-se a obrigatoriedade do uso de máscaras no avião e nos aeroportos. Ou seja, a gente achou que já tinha terminado e não terminou. E como é que um grupo grande como o Pardini se prepara para uma nova ofensiva? Eu queria que você respondesse isso, mas é daqui a pouco. É depois do intervalo que a gente volta a conversar, tá bom?